Oi, meus amores, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia para vocês desse livro aqui, novamente, Se Não Fosse Assim, Como Seria, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Todas as histórias aqui foram organizadas pelo espírito Antônio Carlos, mas são de espíritos desencarnados diferentes que participaram de uma reunião com ele lá no plano espiritual para falar dos seus arrependimentos, tá? A história de hoje é do espírito Maximiliano. É uma história que vai trazer muitos pontos para a gente analisar, principalmente sobre a questão de vingança. O Maximiliano foi um espírito que quis vingança. Então, a gente vai entender todas as consequências desse caso, né, da história do Maximiliano e como esse desejo de vingança ele é prejudicial para a gente. Se você quiser adquirir esse livro, ele se encontra na Amazon, disponível para você estar adquirindo ele. É maravilhoso, tem explicações do Antônio Carlos a mais, para você estar adquirindo ainda mais conhecimentos. E, meus amores, para quem ainda não sabe, eu sou uma terapeuta espiritual e agora, recentemente, a gente desenvolveu um programa terapêutico com a apometria de base e também com diversas ferramentas para você trabalhar em si mesmo e no seu desenvolvimento espiritual. Nesse programa terapêutico que a gente desenvolveu, tem diversas ferramentas para você mesmo fazer aí na sua casa para ajudar você na sua proteção espiritual, no seu equilíbrio energético, para você estar fazendo uma reprogramação mental das suas crenças limitantes, das suas padrões de comportamento negativos que estão te prejudicando, e tem as sessões, os tratamentos espirituais com apometria, com reiki, que vão te ajudar na limpeza energética, na retirada de espíritos obsessores, na retirada de inveja, mal olhado, trabalho feito, no alinhamento do seu campo energético, na reestruturação das suas energias, que vai proporcionar cada vez mais alívio da sua depressão, ansiedade, insônia, crise de pânico, desânimo, cansaço. Então agora, pessoal, a gente fez uma modificação muito grande, porque antes a gente trabalhava mais com as sessões, tinham as ferramentas sim, mas não era tão intenso quanto está sendo agora com esse novo programa que a gente está desenvolvendo. Então, se você está curioso para saber como todo esse programa pode trazer benefícios para você, me chama aqui no WhatsApp pelo link na legenda do vídeo e no comentário fixado, que lá eu te explico detalhadamente como isso vai te ajudar no seu dia a dia, no seu desenvolvimento espiritual. Agora, meus amores, vamos para o relato. Maximiliano deu seu depoimento num dos nossos encontros. Gravei e depois ditei a médium. Falou devagar, no mesmo ritmo, do começo ao fim. Chamo-me Maximiliano. Por ter um nome comprido, desde pequeno fui chamado de Liano. Até adulto tive uma vida normal. Fui filho único, meu pai desencarnou novo por um acidente e minha mãe não se casou de novo. Os parentes de meu pai não eram da região. Minha família era pequena. Mamãe também fora filha única e ela tinha somente de parentes alguns primos. Herdei de meu pai 2 casas e um cômodo comercial, que alugava. Mamãe e eu morávamos numa casa dela. Com 17 anos, quis trabalhar na prefeitura. Conhecia Leonor desde menino. Namoramos e planejamos casar. Minha mãe adoeceu, ficou muito enferma por 5 meses e desencarnou. Mamãe me deixou, além da casa em que morávamos, mais 2. Leonor não quis residir na casa em que morava, mas numa outra minha, que era mais central. Casamos. O prefeito, naquela época, era Marcílio, uma pessoa influente, mandava em tudo. Comentavam que ele era corrupto, mas, para mim, era bom patrão. Não estava interessado no que ele fazia. Ele era casado e tinha 2 filhos. Tínhamos muitas reuniões na prefeitura e havia, após, recepções para as quais podíamos levar a família. Leonor gostava de ir, se enfeitava,
E eu gostava que ela fosse. Era apaixonado, gostava mesmo dela e fazia de tudo para agradá-la. O prefeito ficou viúvo. A esposa dele desencarnou de maneira inexplicável. Parecia bem, saudável e amanheceu morta. Diagnosticaram que havia sido do coração. Os filhos dele, 2 garotos, foram morar com os avós maternos em outra cidade distante, 400 quilômetros. Comentaram, de fato, era verdade, que a esposa dele era de uma família rica e que os pais dela foram contra o seu casamento e que por isso a deserdaram. Um dia, Leonor disse que estava com vontade de comer uma fruta que não era comum. Dava em árvores e era encontrada na mata perto da cidade. Pediu para eu ir pegar para ela depois que voltasse do trabalho. Afirmei que iria. Quando saísse da prefeitura, iria em casa, pegaria a bicicleta e traria os frutos para ela. Imaginei que poderia ser desejo e que ela poderia estar grávida. Comentei isso com ela, que riu e disse que não. Para ir ao local onde encontraria os frutos, passava pela estrada que, de um lado, tinha muitas árvores e do outro um rio. Este rio era grande e tinha muitos peixes. Estava distraído quando recebi pauladas. Tontei e caí. Não vi quem as deu. Senti ser ferido e desmaiei. Acordei num leito muito confuso e vi um casal conversar. Ele está acordado. Quer água? A mulher ofereceu. Tomei e para isso ergui a cabeça. Vi que estava num quarto pequeno, simples e limpo. Onde estou? O que aconteceu? Somente entendi mesmo depois de o homem ter me explicado por umas 3 vezes. A primeira naquela tarde, depois no dia seguinte. Liano, explicou o homem, conheço você desde pequeno. Seu pai fez um grande favor ao meu pai. Foi quando papai ficou doente e o seu deu a ele dinheiro para comprar remédios e alimentos para a família. Meu pai era grato, sempre contava esse fato e dizia que, um dia, se pudesse ele ou um dos filhos retribuir, que ele iria ficar contente. Fui pescar no rio, não costumo ir à parte da mata, mas naquela noite senti vontade de andar mais. De repente, vi você, mas não o havia reconhecido. Estava caído à beira d'água. Vi que estava vivo, mas muito ferido. Corri, chamei minha mulher e trouxemos você na carriola. Nós o acomodamos aqui, neste cômodo que temos no quintal. Limpamos você e fizemos curativos. Minha esposa trabalhou no hospital quando solteira. Foi então que o reconhecemos. Por favor, avise minha esposa. Por que não o fizeram antes? Quis saber. O homem continuou a explicar. Sabemos que sua esposa e o prefeito são amantes. Encontravam-se antes mesmo de a esposa dele falecer. Resolvemos não falar a ninguém, porque o ataque que recebeu foi muito estranho. No dia seguinte, ao que o encontramos, vimos pessoas o procurando. Elas viram sangue na estrada, concluíram que você foi assaltado e que levaram sua bicicleta, pois ela sumiu, e que o jogaram morto no rio. Aí, procuraram seu cadáver. Claro que não encontraram. Você ficou dormindo por 3 dias. Minha mulher lhe deu antibiótico e remédios para tirar a dor. Penso que foi por isto que dormiu. Quando acordei mesmo, estava menos confuso. Insisti para que eles avisassem Leonor, e eles disseram que iriam para me acalmar. Depois me fizeram raciocinar. O que estava fazendo naquele local à noite? Por ali não havia assaltos, roubos. Por que me matariam por uma bicicleta? Contaram também
que muitas pessoas na cidade sabiam que Leonor e Marcílio eram amantes. Se haviam sido os dois que mandaram me matar, estava correndo perigo. Ferido, com Leonor cuidando de mim, poderia um ferimento infeccionar e eu morrer. Era melhor me recuperar para depois decidir o que fazer. O homem ia à cidade e voltava contando as novidades. Leonor se considerava viúva e herdeira de tudo o que era meu. Não parecia triste. Ficava a maior parte do tempo sozinho naquele cômodo e pensei muito. Lembrei de comentários de colegas que insinuavam que mulheres podiam trair, que o marido deveria ficar atento, mas nem prestei atenção. Não pensei que os comentários fossem para mim, para me alertar. Depois, somente ali, foi que lembrei que vira os dois se olhando, o prefeito e Leonor. Não sabia o que fazer e no que acreditar. Concluí que, se de fato os dois mandaram me matar, se aparecesse na cidade ferido, seria com certeza morto. Além das pauladas, recebi uma facada que pegou numa costela. Não fiz a barba e meus cabelos cresceram. Resolvi, logo que vi o casal ir deitar, sair com cuidado para não fazer barulho, ir à cidade e tentar saber o que de fato acontecera. Disfarcei-me. Coloquei uma roupa de meu anfitrião. Estava magro, emagrecera muito, o cabelo cheio e barbudo. Andando devagar, fui à cidade. Este casal morava num sítio pequeno. Era deles, perto da cidade. Caminhando por uns 30 minutos, cheguei. Fui a um bar, bordel, onde havia encontros. Entrei, fiquei no balcão, pedi uma bebida e paguei com o dinheiro que pegara do casal. Tomei devagar, atento às conversas. Escutei. A viúva Leonor não esperou Liano esfriar. Embora não tenha sido encontrado o corpo, então não sabemos se está frio ou não. Ela já está se encontrando com o prefeito. Ora, eles eram amantes com ele vivo, ela deve ter se casado com Liano porque ele tinha bens. Inexplicável a morte do cara, vocês não acham? Matá-lo para roubar uma bicicleta. Quem são esses ladrões? Da região? Não são. Ninguém viu pessoas diferentes por aqui. Parece que eles vieram somente para fazer esse assalto. O fato é que muitos pescadores ficaram com medo de pescar à noite. Não é providencial herdar tudo e ficar com o amante? Preferi não escutar mais e ir embora. Fiz o caminho chorando. O casal tinha razão sobre o perigo que eu estava correndo. O que iria fazer ao voltar? Tudo parecia ter acontecido como se comentava, mas não tinha provas. Depois, o prefeito era um manda-chuva, como se designava uma pessoa que mandava, que tinha autoridade. Nasceu em mim, naquele momento, o desejo de vingança. Porém, quis planejar bem o que ia fazer. Melhorei e resolvi ir embora. Seria perigoso para mim ficar ali e continuar dando despesas para o casal. Agradeci e prometi a eles que pagaria o que eles gastaram comigo. Com pouco dinheiro e uma troca de roupa que o sitiante me dera, parti. Eles me levaram de charrete por uns 10 quilômetros na estrada. Fui escondido. Depois, andei por umas 3 horas, vi um carro parado no acostamento e um senhor tentando consertá-lo. Ofereci ajuda. Embora eu não tivesse carro, sabia dirigir e entendia bastante de mecânica. Consertei o veículo do senhor e recomendei que era para parar num posto de combustível e colocar óleo. Ele agradeceu e me ofereceu carona. Você sabe dirigir? Perguntou ele. Sei, respondi. Por favor, dirija para mim. Não estou me sentindo bem. Dirigi para ele. Paramos num posto, abastecemos, trocamos o óleo
almoçamos e ele pagou para mim. Retornando à viagem, trocamos informações. Ele se chamava Alfredo, era viúvo, tivera um filho que desencarnara com 23 anos. Morava sozinho num sítio, tinha empregados e um, que fora seu motorista, o empregado faz tudo, desencarnara. Estava viajando, fora a uma cidade vender um terreno e estava voltando. Eu não contei tudo. Disse que era casado, amava muito minha esposa e ela me traíra. Então, saíra de casa e não sabia para onde ir, nem o que iria fazer. Ele me ofereceu emprego, aceitei. Dirigi para ele, pernoitamos num hotel e chegamos à tarde no sítio. Iria dormir numa casinha perto da sede. Nasceu então uma grande amizade. Cuidei do Sr. Alfredo, tentava resolver tudo para ele. Meu patrão me tratava bem. Depois de uns meses, passei a ter meus aposentos na casa sede, e ele me deu roupas que foram de seu filho. Pagava um ordenado. Pelas pauladas, quebrara 3 dentes, e estes doíam. Gastava do meu ordenado o mínimo possível. Queria juntar para pagar o casal que me ajudara. O Sr. Alfredo quis que eu fosse ao dentista, mas expliquei a ele que tinha primeiro de pagar uma dívida. Ele me adiantou os salários, fiz o tratamento dos dentes e paguei o casal. Comprei 3 brinquedos para os filhos deles. Tinham 3 e coloquei o dinheiro dentro dos brinquedos. Havíamos combinado isto quando me despedi deles. Pedi para eles, numa carta, que me mandassem notícias e dei o endereço que o Sr. Alfredo tinha na cidade. Era uma caixa postal. Recebi a resposta. Eles agradeceram e escreveram que Leonor e Marcílio estavam juntos. Casaram-se e que ele agora era delegado. Soube da vida do meu patrão. O Sr. Alfredo casara-se com mais idade e tivera somente um filho, o Alfredo Júnior. Ele fora funcionário público, morava na cidade e a esposa gostava de sítio. Então, ele comprou aquele que morava. Ela ficou doente, câncer, e desencarnou. Ele então passou a viver para o filho. Júnior foi estudar em outra cidade. Ele se aposentou e foi morar no sítio. O filho se formou advogado, ficou doente e voltou a morar com ele. Estava com AIDS. Diz que fora contaminado por uma namorada. Ele fez tudo para ajudar o filho, que desencarnou. O Sr. Alfredo então ficou sozinho e muito triste. Eu continuei guardando o dinheiro. O que contei para meu patrão que ocorrera comigo foi: minha esposa me traíra com uma pessoa importante, e quando saí de casa não pegara meus documentos, mas queria guardar dinheiro num banco porque a inflação estava alta. O Sr. Alfredo teve um empregado, o que ele contara que fazia de tudo, que se chamava João Alberto e que sempre morou no sítio, porque a mãe dele fora ali empregada antes de ele comprar a propriedade. O garoto ficou órfão, a mãe morrera e ele não sabia quem era seu pai. João Alberto tirara a própria vida. Foi a uma represa que ficava ali perto e se afogou. Ele deixara uma carta que meu patrão encontrara no seu quarto, contando que era homossexual e que não aceitava isto. Como o corpo não fora encontrado, não foi dado como morto, e os documentos dele estavam com o Sr. Alfredo. Então, o meu patrão decidiu que eu, a partir daquele momento, seria João Alberto. Assim, eu tomei emprestado o nome do ex-empregado do sítio. Abri conta no banco e o Sr. Alfredo, que havia parado de pagar os encargos trabalhistas, acertou os atrasados e continuou pagando para que eu, no período certo, me aposentasse. Continuei barbudo, com os cabelos cheios, não engordei mais, passei a usar óculos, estava bem diferente de Maximiliano.
Sentia muitas dores onde fora esfaqueado e na coluna pelas pauladas nas costas e joelhos. Fiz de tudo para ser bom empregado e era grato ao Sr. Alfredo. Meu patrão tinha 2 sobrinhos e fez um testamento, deixando tudo que possuía para eles, o sítio e a casa na cidade que estava alugada. Ele recebia uma boa aposentadoria. Um dia, ele me mostrou uns papéis e explicou: João Alberto, o sítio não dá lucro, mas prejuízo. Para viver, tenho o aluguel da casa e a aposentadoria. Tenho ações. Elas estão aqui, nesta gaveta, trancadas junto com umas joias que foram de minha esposa. Estas ações valem muito. São ao portador. Sabe que fiz um testamento quando meu filho faleceu, deixando tudo para os meus sobrinhos. Eles sabem das joias, mas não das ações. Elas devem ficar para quem as pegar. Não entendi e também não perguntei. O Sr. Alfredo me olhou. Entendeu, João Alberto? Estou as dando a você. Quando eu morrer, pegue-as, venda-as e vá embora daqui. Por que o senhor está me dando? Encabulei-me. Você é meu amigo. Penso e sinto remorso por não ter entendido o outro João Alberto. Se tivesse prestado atenção nele, poderia tê-lo ajudado e ele não teria tirado a própria vida. Você também sofreu muito e não quero deixá-lo sem nada. O verdadeiro João Alberto era 5 anos mais velho que você. Por isso, logo poderá se aposentar como trabalhador rural. Gosto dos meus 2 sobrinhos. São pessoas boas, mas quem me dá atenção, quem tem cuidado de mim, é você. Estou com 78 anos e espero que Deus me leve logo para ficar com minha esposa e filho. De fato, era bom empregado. Fazia de tudo para o Sr. Alfredo e juntei dinheiro. Porém, no tempo todo que ali, no sítio, fiquei, pensei muito. Fiz muitos planos para minha vingança. Como escutara, a vingança, se quisesse fazê-la dar certo, teria de ser bem planejada. O tempo passou e não esqueci. Resolvi que os 2, Leonor e Marcílio, teriam de ser castigados e que os faria sofrer mais do que eu sofri. De fato, não esquecera. Lembrava todos os dias do que eles me fizeram. Penso que as dores físicas que sentia também me faziam lembrar. Alimentei meu rancor e o desejo de me vingar. Precisava, para me vingar, de dinheiro, por isso guardei. Não contei da agressão que sofri, nem que pensava me vingar para o Sr. Alfredo. Com ele, alimentava-me bem. Tinha poucas despesas. De fato, me privei de muitas coisas para guardar dinheiro. Quando achei que tinha dinheiro suficiente para executar minha vingança, o Sr. Alfredo ficou mais doente e precisava de mim. Por isso, adiei e redobrei a atenção e o carinho para cuidar dele. Mais 3 anos se passaram e o Sr. Alfredo desencarnou. Os sobrinhos dele foram pegar alguns objetos da casa, as joias, e pediram para eu ficar ali. Me pagariam até que vendessem o sítio. Concordei. Guardei as ações que ele me dera, fui a uma cidade grande e obtive informações. As ações de fato valiam muito. Vendi a metade. Mandei uma quantia para o casal, quis recompensá-los. Não desencarnara naquela noite pelos cuidados deles. Era grato. Sem o Sr. Alfredo no sítio, tinha pouca coisa para fazer. Ia com o carro que fora dele e que ainda estava no sítio a esta cidade onde comprar uma caixa postal. Pus o meu plano de vingança em ação. O casal ficou muito contente com o dinheiro que recebeu e me deu notícias. Leonor e Marcílio estavam casados. Tinham um casal de filhos. O mais velho estava com 17 anos e a menina com 13 anos. Ele se aposentara, mas ainda mandava muito. Fui a um bordel,
Observei bem as mulheres de lá. Escolhi 2. Conversei com a mais velha. Era uma mulher bonita, experiente, de 30 anos. Contratei-a. Ela teria de ir à cidade em que morara, conquistar Marcílio, fazê-lo se separar de Leonor, depois abandoná-lo. Para isto, ela teria de se passar por uma mulher séria, que estava ali para se refazer numa cidade pequena, de uma viuvez recente. Combinamos o pagamento. Dei a entrada, era muito dinheiro, e ela prometeu que faria, e bem, o trabalho. 2 dias depois, foi para lá e ficou de me dar notícias, escrevendo para a caixa postal, endereçando a João Alberto. A segunda moça contratada era uma jovem de 19 anos. Até chorou. Queria sair daquela vida, estudar e prometeu também fazer bem o seu papel. Iria para a cidade estudar e dizer que seus pais moravam numa fazenda da região. Faria a 3ª série do 2º grau para estar na classe do filho de Leonor e fazer de tudo para viciá-lo nas drogas. Pelas notícias que recebia, meus planos estavam dando certo. A mulher contratada se envolveu com Marcílio, conquistou e se tornaram amantes. Ela fez que todos na cidade ficassem sabendo. Conseguiu que ele saísse de casa, ficasse no hotel com ela. Foram viajar e então o criticou, falou mal dele e saiu da cidade. Porém, ela tirou muito dinheiro dele, algo que não havia sido contratado. A segunda moça também fez sua parte. Se envolveu com o mocinho e o fez se drogar. Fingiu que era usuária. Uns garotos amigos dele também usaram, mas ele se viciou, porque também sentiu a separação dos pais. Ela o fez roubar objetos de casa para comprar drogas. A moça os adquiria e cobrava mais caro. Quando Leonor descobriu, a mocinha foi embora da cidade. Tinha também essas notícias pelo casal que me pedira dinheiro e eu mandei. Escrevi para Leonor uma carta sem remetente, um bilhete. A água não foi meu túmulo, é o começo. Terá mais. O retorno sempre vem. Ela reconheceria a minha letra. O casal, era a mulher quem escrevia, contou que Marcílio fora ridicularizado, mas logo arrumou outra moça para amante e foi morar com ela. O filho foi internado numa clínica. Disseram que o casal sofreu um rombo financeiro pelo filho tê-los roubado, pela clínica cara e por Marcílio ter gastado muito com a amante. O poder dele diminuíra e Leonor não saía mais de casa. Não fiquei satisfeito com a vingança e resolvi dar um tempo para a segunda etapa. Nesta época, os sobrinhos herdeiros do Sr. Alfredo venderam um sítio e o novo proprietário me ofereceu um emprego como caseiro. Recusei e fui morar longe numa vila praiana, perto de uma cidade turística. Comprei uma casa que, por ter sido construída numa área de preservação, não tinha escritura definitiva. O terreno era grande, ficava na encosta de uma montanha, local muito bonito, onde era somente descer para estar na praia. Organizei-me ali. Tinha dinheiro guardado e a aposentadoria. Voltei à cidade em que tinha a caixa postal e peguei uma carta do casal. Eles escreveram que Marcílio estava doente, que a amante o abandonara e que levara muitas coisas dele, que Leonor o aceitara em casa para cuidar dele, que o filho saíra da clínica e estava atrasado nos estudos e pediram dinheiro. Tinha dado muito a eles. Achei que já era abuso. Fechei a carta, coloquei nela que o destinatário falecera e a postei de volta. Entreguei a caixa postal. Para mim, a vingança fora pouca. Resolvi planejar outra coisa. Fui para minha casa, tinha de pensar no que ia fazer. Não tinha mais tanto dinheiro. Não queria ficar sem um lugar para morar. Não queria vender a casa. Se ficasse somente com a aposentadoria, passaria por dificuldades, porque gastava muito com remédios. Sabia
que seria difícil arrumar emprego. Não conseguiria fazer certos trabalhos. A facada na costela, se não fosse por ela, teria morrido. Estava sempre doendo. Consultara vários médicos, tomava remédios e não adiantava. Também tinha muitas dores pelo corpo. As pauladas deixaram sequelas. Numa tarde, estava andando devagar pela praia quando dois casais passaram por mim. Sorriram, me cumprimentaram e indagaram: "O senhor precisa de alguma coisa? Aceita nossa ajuda? Temos alimentos." Observei-os. Estavam vestidos com roupas comuns, nas camisetas, na frente e atrás, o nome de uma assistência social. Sorri, respondi ao cumprimento, entendi que eles me confundiram com uma pessoa pobre por estar vestido simplesmente. Obrigado, não preciso. Moro ali na encosta do morro. Agradeço mesmo. Conversamos. Primeiro comentaram a beleza do lugar. Depois me deram mensagens. Despediram-se. Coloquei-as no bolso e em casa as li. Falavam de amor, perdão, que devemos orar e tinham o endereço e horário de palestras de um centro espírita. Quis ir por curiosidade e para entender o porquê de pessoas educadas, jovens, em vez de se distraírem, estavam distribuindo alimentos. O local não era longe. Fui, as pessoas sorriram, me cumprimentavam. Sentei e gostei demais da palestra. O orador falou de Jesus e de uma cura que o mestre fez. Voltei 2 dias depois. Conversaram comigo. Ofereceram-me livros que podia pegar emprestado. Li, eram de mensagens, romances. Depois li os de Allan Kardec. Passei a frequentar, fiz cursos e participei da equipe que distribuía alimentos. Foi então que o si da minha vingança começou a me incomodar, e cada vez mais. Resolvi ir à cidade em que morara. Tinha certeza de que ninguém me reconheceria. Estava muito diferente. O carro que fora do Sr. Alfredo ficara comigo. Os sobrinhos dele me deram. Era velho, mas bem conservado. Fui, deixei o carro num posto de combustível perto da cidade, peguei um táxi e pedi para o taxista dar uma volta na cidade. Ela mudara muito, crescera, o comércio aumentara. Saí do táxi e andei pelo centro da cidade. Passei em frente à casa que Leonor morava. Vi Marcílio sentado numa poltrona na área. Estava velho e de aspecto doentio. De repente, Leonor foi até ele e lhe deu um copo d'água. Ela também estava envelhecida. Parecia triste. Fui à praça e me sentei num banco onde estava um senhor. Não o reconheci. Depois de cumprimentos, comentei: "Vi o senhor Marcílio sentado na área da casa dele. Parece muito doente." O homem falou, dando sua opinião. "Nada tem do antigo prefeito e delegado. Mandou tanto e agora o casal não é nem a sombra do que foi. Venderam recentemente mais uma propriedade. Os filhos dele, os que teve com a primeira esposa, não querem nem vê-lo. O filho dele, com a segunda mulher, viciou-se nas drogas. Parece agora que está bem. Leonor tem trabalhado. Comentaram que não tem dinheiro para ter empregada e que disse que gostava mesmo era do primeiro marido. Também Marcílio a humilhou muito. Resolvi ir embora. Peguei outro táxi, voltei ao posto e retornei para casa. A viagem fora de 6 horas. Viajei por 12 horas. Ida e volta, não parei. Aborreci-me, arrependi-me e, como entendi, ninguém precisa se vingar. Existe o retorno de nossos atos. Eu agi errado. Continuei usando os documentos de João Alberto. Não tinha outros. Para todos, Maximiliano havia falecido. Fiz amizades com o grupo da casa espírita e mais com um casal. Pedi para conversar com eles. Os dois foram à minha casa.
contei a eles minha vida. Disse que seguira os conselhos do casal que me socorrera para ir embora, mas que agora pensava que, talvez, eu devesse ter voltado, me separado legalmente de Leonor, ficado com meus bens e refeito minha vida. Poderia ter me arriscado, ser morto. Depois, amava muito Leonor e não queria vê-la. Com certeza, foram eles mesmos que prepararam aquela cilada para Leonor ficar viúva e com meus bens. E não teria como acusá-los. Não havia provas. Não deveria ter me vingado. Conversamos e concluí que não tinha como reparar minha vingança. Marcílio traiu Leonor porque quis. Talvez não fosse a primeira vez. Não devia, de jeito nenhum, pensar em me vingar novamente. Se não podia reparar, deveria orar por eles e amá-los. É sofrido concluir que, uma vez feito algo, não temos às vezes como desfazê-lo. Se um dia Leonor e Marcílio se arrependessem, eles não poderiam fazer com que a primeira esposa dele, que foi assassinada, retornasse à vida física, e nem eu, eles pensavam que tinha morrido. E eu não poderia desfazer o ato da traição de Marcílio e de o jovem ter se viciado. É muito triste. Arrepende-se, mas o erro existiu. Passei a orar por eles. Tornei-me um espírita estudioso. Participei da assistência social. O si de minha vingança sempre me entristeceu. Depois que fui algumas vezes ao centro espírita, pensei que iriam curar minhas dores físicas. Após meses que frequentava, achei que eles me auxiliariam a me livrar do remorso. Somente depois compreendi que eles me ajudaram a entender a dor e ter um remorso construtivo que me evitaria a errar de novo. Não estava bem de saúde. Coloquei meu dinheiro guardado na conta deste casal, por termos nos tornado amigos. A casa que morava era minha, mas não tinha escritura. Pedi a eles que, quando eu desencarnasse, a usassem, se ainda tivesse dinheiro, que o doassem para assistência social e alugassem a casa até a prefeitura se apossar dela. Senti-me mal após uma palestra. Me levaram para o hospital e desencarnei. Fui socorrido pelos trabalhadores desencarnados da casa espírita que, por 8 anos, frequentei. Eles me ajudaram com carinho, como eu havia feito no trabalho da assistência social. Levado para um posto de socorro, não tive mais dores e aprendo a ser útil. Encontrei-me com o Sr. Alfredo. Foi uma alegria o nosso reencontro. Ele está bem, numa colônia com a esposa e o filho. Meu antigo patrão me contou que seu ex-empregado, do qual eu me apossei do nome, o João Alberto, não tirara a própria vida. A carta era somente para contar o que o afligia naquele momento. De fato, ele estava triste, foi passear de barco para se distrair, sofria de labirintite, ficou tonto, caiu na água e desencarnou afogado. Seu corpo ficara no fundo do lago. Disse que ele reencarnara. Meus pais também haviam reencarnado. Pedi permissão, obtive e fui à cidade em que nasci. Visitei Leonor. Marcílio desencarnara e vagava pela casa. Leonor sofria com a presença dele, por dificuldades financeiras e com os filhos. O mocinho, agora homem, de fato deixara as drogas, mas era preguiçoso, desocupado. Casara-se e morava com a mãe. O casal fazia Leonor de empregada. A filha saíra de casa, mas não tinha juízo. Era garota de programa e estava sempre dando golpes nas pessoas. Leonor não acreditou na carta que recebera, a que eu escrevi para ela, porque tinha certeza de que eu havia sido assassinado. Porém, preocupou-se. Alguém devia saber. Ela de fato arrependeu-se, não de ter participado daquela cilada, mas de ter desejado se separar de mim, porque eu a tratava bem.
Passado o entusiasmo de Marcílio, ele a atraía e era rude. Não gostava de lembrar do que fizera, mas lembrava. Erros nos incomodam, principalmente quando estamos tendo dificuldades. Tentei por 3 vezes ajudar Marcílio, com companheiros desencarnados, trabalhadores do centro espírita que frequentei. O levamos para uma orientação nos trabalhos de desobsessão. Ele não quis nossa ajuda, queria continuar na casa, não queria ter desencarnado. Foi aconselhado a esperar. Ajuda não pode ser oferecida. Soube que ele sedara a primeira esposa e a sufocara com o travesseiro. Matou-a, e que também pagara 2 homens, matadores de aluguel, para me matar, e Leonor concordou. Quiseram-nos mortos para ficarem viúvos e para ela ficar com meus bens. Não fui mais vê-los. Sei do perigo que Marcílio está exposto ao vagar. Pode ser levado para o umbral. Ele fez muitos inimigos, mas não tenho no momento como ajudá-lo. Tentei também alertar Leonor. Pedi que orasse, frequentasse uma religião. Ela se recusou. O sofrimento cansa. Talvez os 2 um dia queiram ajuda e aí, se eu puder, tentarei ajudá-los. Meu si é doloroso. É por ter me vingado. Os 2, Leonor e Marcílio, receberiam, ou ainda receberão, o retorno de suas ações. Não precisaria me vingar. Passei anos planejando. Vinguei-me e a vingança não me deu satisfação. Fiquei com o Sr. Alfredo, ele me ajudou e eu a ele. Poderia ter refeito a minha vida, casado, tido filhos, mas não o fiz. Uma coisa boa que me aconteceu foi ter me tornado espírita, ter tido uma religião. Que bom foi quando aqueles 2 casais perguntaram se precisava de ajuda. Não recebi o alimento material, mas o espiritual. No posto de socorro em que estudo, sou útil, trabalho muito, mas não me esqueço de que me vinguei. Se eu não tivesse me vingado, não sentiria remorso. É somente isto que tenho para falar. Maximiliano. Conclusão. Meus amores, a psicografia de hoje foi muito completa, várias informações, várias perspectivas, foi algo para a gente realmente pensar. E aqui na conclusão a gente vai trazer vários tópicos para a gente estar analisando e tirando o máximo de aprendizados possíveis com a psicografia do Maximiliano. O primeiro tópico para a gente falar aqui, pessoal, é a ilusão que a vingança traz. Naturalmente, como um instinto primitivo de nós, seres humanos, a primeira reação que a gente tem quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, é ferir de volta, é retrucar, é bater também. Só que o que acontece? A dor é tão grande para a pessoa que foi ferida que ela acredita de fato que se ela fizer o outro que a machucou sofrer o que ela sofreu em igual medida ou até mais, aquela dor que ela está sentindo vai passar. Porém, isso é uma ilusão, porque quando a gente não solta esse sofrimento, vem esse desejo de vingança, você nunca sai dessa frequência, você nunca sai daquela dor, você vai continuar revivendo aquilo momento após momento, enquanto você está pensando como se planejar para vingar. E olhando pela ótica espiritual de toda essa situação, vingança não cura nada, só traz mais sofrimento, porque é isso que eu falei, a pessoa fica presa ali. O Maximiliano mesmo confirmou, se ele tivesse aproveitado aquela oportunidade que ele teve para refazer a vida dele de novo, ele poderia ter com o Sr. Alfredo se reconciliado, né? Aproveitado aquela oportunidade para encontrar outra pessoa, ter tido filhos, ter reconstruído a vida dele novamente. Mas aquele desejo de vingança tão grande fez com que ele perdesse anos planejando algo que, quando ele executou, não trouxe satisfação.
ele não achou que o que aquelas pessoas sofreram foi o que ele sofreu. E realmente não tem como medir o sofrimento, porque cada pessoa está sentindo diferente. Não tem como eu saber o sofrimento que vocês aí que estão vendo o vídeo estão passando, assim como não tem como vocês saberem o sofrimento que eu passo, sentir na pele. Só a pessoa que está vivendo aquilo. E na psicografia, trazendo aqui para essa ótica, o Maximiliano fala que ele sobreviveu ao ataque, mas na verdade ele morreu ali mesmo, porque ele não continuou vivendo. Tudo que ele fez foi planejar uma vida à custa da Leonor, né, e do Marcílio. Ele viveu o resto da vida dele em cima daquele acontecimento que houve, e ali ele morreu, ele deixou de viver, ele não conseguiu continuar a sua vida. Somente, vamos se dizer assim, ele começou a viver para ele novamente depois que ele foi morar lá na praia e encontrou aquele casal espírita, os casais espíritas que deram aquele folheto para ele. Mas aí foi quando o remorso pegou. Então, do mesmo jeito, ele acabou ficando preso àquela situação. E aqui, pessoal, a gente entra no segundo tópico, que é a lei de causa e efeito. A vingança, a gente querer praticar a vingança, ela é inútil também, porque tudo que nós fazemos, nós vamos colher. E o segundo tópico aqui, pessoal, é a lei de causa e efeito. A vingança, ela é inútil porque tudo que nós fazemos, nós vamos colher em igual proporção. A gente não precisa praticar um ato de vingança para que a outra pessoa sofra. Na verdade, não importa o que alguém fez para nós, a gente tem que seguir a nossa vida tentando não fazer igual, né? Não destinar a outra pessoa a mesma coisa, porque o que quer que seja que a pessoa tenha nos feito, tenha nos magoado, tenha nos feito sofrer, ela vai receber de volta. Em algum momento da vida dela, seja encarnado, seja no plano espiritual, seja em outra reencarnação, ela vai colher o que ela fez para você. E aqui, pessoal, eu não estou falando, desejando que as pessoas que fizeram coisas erradas sofram. Não é esse o objetivo. Aqui é para realmente a gente compreender que tudo que nós fazemos, nós vamos receber. Aquela pessoa ela vai ter a colheita do que ela fez, porque ela precisa aprender, aquele espírito precisa aprender como aquilo dói, como o sofrimento que ela causou na outra pessoa dói de verdade, para que ele não cometa mais aquela atitude. Por que existe o umbral? Por que existe o sofrimento na nossa vida no dia a dia? É para a gente aprender o caminho certo. O umbral é a colheita da própria consciência mostrando ali para aqueles espíritos, ó, isso aqui, se você continuar nesse caminho, você só vai sofrer, sofrer, sofrer. Você tem que fazer diferente. Todas as dores que a gente vivencia aqui no plano terreno também são para a gente compreender o quanto a gente tem que escolher outro caminho. O quanto aquelas dores estão nos ensinando dia a dia a escolher coisas melhores, a procurar maneiras de fazer diferente, de fazer de um jeito mais tranquilo, mais leve, mais pleno para a nossa vida. Então, é necessário tudo isso. Não é castigo, não é punição de Deus, mas é a própria consciência ensinando para a gente que nós precisamos seguir por um outro caminho do que aquele. Agora vem o terceiro tópico, pessoal, muito importante, que aqui nessa psicografia não foi abordado muito, mas a gente vai trazer aqui uma visão para isso. Aqui, pessoal, a gente vai trazer o lado espiritual e energético que não foi tão detalhado na psicografia, mas que existe. Quando a gente fica nessa energia de vingança, de raiva, de ódio, você está emanando uma carga energética tão densa, tão negativa,
que aquilo vai abaixar a vibração, aquilo vai fazer você acumular sujeiras astrais, entrar em sintonia com espíritos obsessores que ficam ali vampirizando as energias, que ficam ali implementando mais pensamentos de ódio, de raiva, porque o espírito obsessor ele vem de sintonia com o que a pessoa está sentindo. Então, se a pessoa tem raiva, tem ódio, tem desejo de vingança, ela vai atrair espíritos obsessores que tem raiva, que tem ódio, que tem desejo de vingança. E também, pessoal, aqui ele não exemplificou as dores que ele sentia, mas essas dores que ele ficou vivenciando todo o período da vida dele após o ataque foi por causa dessas energias impregnadas. O campo energético dele estava todo destruído, cheio de energias densas, nocivas, e possivelmente ele também tinha obsessores que ficavam influenciando ainda mais aquele desejo sobre ele. Então, quando a gente prejudica demais o nosso campo energético vai refletir para o nosso corpo físico. E aí você vai criando laços energéticos com aquela situação, até mesmo com as pessoas que você dedica ali o seu ódio, a sua raiva, que vão manter você aprisionada àquela situação. É por isso que a gente pega tanto no perdão também, porque o perdão não é para o outro, o perdão é para você mesmo se libertar dessas prisões, se libertar disso que está te mantendo aprisionada àquela situação e que está fazendo você sofrer. Então, pessoal, toda essa dor que ele sentia no corpo físico dele e emocional também era o reflexo do campo energético dele, todo carregado de sujeiras astrais, de energias nocivas, de todas essas emoções que ele alimentou negativas por tanto tempo. E lógico que isso vai refletir e vai prejudicar o corpo físico tão intensamente como foi no caso dele. E aqui a gente entra no quarto tópico, que é o perdão como uma maneira da gente se libertar disso tudo. Como eu já expliquei antes, pessoal, o perdão ele é algo maravilhoso para a gente poder sair dessas situações. Quando a gente perdoa, não estamos concordando com o erro cometido, você não está aceitando aquilo como certo ou esquecendo o que foi feito a você. Você só escolhe deixar ir, deixar aquilo no passado. Porque quando a gente tem mágoas, tem traumas, rancores, não ficou no passado aquela situação que aconteceu. Aquele ato, que no caso do Maximiliano durou uma noite, continuou recorrente no presente dele por anos. E perdoar é isso, é você escolher deixar o que aconteceu e te feriu no passado, sabendo que você superou aquilo, que você não precisa mais carregar aquele fardo. É deixar esse peso para Deus resolver, para as leis divinas resolverem. Não é obrigação sua resolver aquilo que aconteceu, não é obrigação sua colocar e implementar a consequência nas outras pessoas. É obrigação das leis divinas, isso já vai acontecer, já é fato. Mas a gente não consegue compreender isso conscientemente, então a gente fica alimentando aquele trauma, aquele rancor, aquele ódio e não sai daquilo e se aprisiona aquela energia. A gente se liberta do ressentimento e devolve para o responsável pela atitude ruim a responsabilidade que ele tem de pagar aquela situação. E quando a gente fica preso à dor, meio que a gente se coloca como responsável daquela situação. Mas a responsabilidade não é sua. Nesse momento você não fez nada, foi a outra pessoa que executou essa atitude ruim.
então deixa com ela a responsabilidade. Você não precisa ficar aprisionando aquilo dentro de você. E aqui a gente entra no quinto tópico, que é a reencarnação como uma ferramenta de resgate. Muitas e muitas situações que a gente vivencia na nossa encarnação atual é um resgate das consequências, dos erros que a gente cometeu nas nossas vivências passadas. Tudo bem, a Leonor e o Marcílio sofreram diversas consequências na própria encarnação com a atitude errada que eles fizeram? Sim, mas não dá para garantir que eles também não vão vivenciar certas situações na próxima reencarnação. Esse rolo deles tudo aí não foi resolvido ainda. Vai ser resolvido numa próxima reencarnação. Por quê? Precisa haver entre esses três amor genuíno. Então, muito provavelmente, eles ainda vão reencarnar juntos novamente para quitar esses débitos que ficou dessa reencarnação, essas mágoas, esses rancores, e para que esses espíritos possam desenvolver um amor incondicional entre si. E é por isso que nas nossas vivências aqui, a gente vivencia tantas coisas, principalmente na nossa família. Por que irmão não gosta do outro irmão? Por que existe briga entre pais e filhos, mães e filhos? Porque tem algum laço kármico ali, tem alguma coisa que aconteceu nas vivências passadas que eles estão aqui nessa nova reencarnação na condição de pais, filhos, irmãos ou qualquer outro tipo de familiar para poder reconstruir aquilo, para poder trazer amor e reconciliação para aqueles espíritos. E é exatamente isso que a reencarnação traz para a gente. A gente está vivenciando aqui, tendo contato com diversas pessoas, para a gente poder desenvolver amor por elas. Só que essas situações vão trazer desafios. Muitas vezes, quando a gente encontra uma pessoa, conhece alguém, às vezes a gente tem aquela antipatia, a gente olha, não gostei dessa pessoa, alguma coisa nela não bateu comigo. Provavelmente você já deve ter tido algum desafeto com aquela pessoa em alguma vivência passada, não bateu as energias, porque tem alguma coisa ali que está fazendo você sentir essa antipatia. E aí é a nossa consciência e os nossos conhecimentos espirituais caem muito aqui para a gente poder entender essas situações e tentar conseguir ter uma boa relação com aquela pessoa e desenvolver uma amizade, um carinho, uma gentileza, até mesmo amor com aquelas pessoas. O sexto tópico importante também. Toda dor traz uma lição por trás. Toda ofensa que a gente recebe, toda coisa ruim que é feita para nós, tudo de mal que nos acontece, tem alguma lição por trás. Mas a gente tem que escolher conscientemente, ao olhar para aquela situação de dor, e procurar enxergar a lição que está por trás daquilo. Por exemplo, situações em que a gente se sente mal, em que a gente se sente estressado, com raiva, será que não é uma situação para você aprender a ter paciência? Será que não é para aprender a ter humildade perante aquela pessoa que está tendo uma dificuldade que talvez para você não é dificuldade? Por exemplo, quando a gente está aprendendo alguma coisa na escola, a gente às vezes consegue ter facilidade com certas situações que outras pessoas não conseguem. E aí vem aquele sentimento de, eu sou superior, eu entendo melhor. Mas, na verdade, aquela situação está vindo ali para você aprender a desenvolver humildade e entender que você não sabe tudo também. Que aquela pessoa que às vezes pode ser muito diferente de você tem algo para te ensinar também. Então, meus amores, a gente tem que tentar ver a lição que está por trás de toda a situação que nos acontece. E isso vai fazer uma total diferença da maneira como a gente lida com as situações na nossa vida. Espero de coração que essa psicografia tenha feito vocês pensarem, que vocês tenham conseguido se sentir bem e identificar pontos de melhoria na sua vida.
Meus queridos, se você quer estar conhecendo mais do meu trabalho com as terapias espirituais também, aqui na legenda do vídeo, no comentário fixado, tem um link para você entrar em contato comigo lá no WhatsApp e eu te explicar certinho como funciona o nosso programa com a apometria. Beijos, meus amores, e nos vemos no próximo vídeo.